Pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais um dia operacional. Galera, hoje quinta-feira, dia 23 de maio. Vamos dar uma rápida passada pelos ativos, tanto o mini índice quanto o mini dólar gráfico, 5 minutos. Vamos ver o que eles fizeram no dia de hoje e também se conseguimos extrair alguma coisa financeiramente falando, ok, pessoal? Lembrando para vocês aí, o sistema TowerTrade não faz e não recomenda nenhum tipo de análise financeira. O sistema TowerTrade ele automatiza suas operações na bolsa de valores. Toda e qualquer responsabilidade sobre as parametrizações do sistema é exclusiva do usuário. Galera, vamos lá para o dia de hoje. Eu passei nos grupos, né? De manhã, o que nós tínhamos hoje? Nós tínhamos aí uma única notícia aí, às 10h45 PMI lá nos Estados Unidos, que poderia afetar um pouquinho o nosso mercado. Eu não estou fazendo vídeo todo dia, porque realmente o range anda abaixo e para falar sempre as mesmas coisas, range baixo, como ultimamente anda acontecendo, e vai ficar muito repetitivo o vídeo, né? Falando para vocês do dia a dia. Então eu prefiro vir em alguns momentos que dá um pouquinho mais de volatilidade, talvez no financeiro um pouquinho melhor, mas sim, fechamento do mês, eu vou passar para vocês todo o fechamento do mês, o acompanhamento, né? Aquele negócio que a gente faz lá do risco retorno, do risco investido, né? Qual o valor que nós tivemos retorno, visto a aplicação financeira que qualquer instituição hoje te oferece. Então vamos lá para o dia de hoje. Galera, são 15 horas e 50 minutos, eu vou falar o range tanto do mini índice quanto do mini dólar, pode sim sofrer alguma alteração, porque não operamos depois das 15 horas, porém o mercado vai até as 18. Mas, como não operamos, né, depois das 15, para nós é raio-x feito já do dia, então pode vir um range muito alto ou muito baixo para nós. Os robôs não vão entrar mais em operação porque eles estão programados realmente para ir até determinado horário. Passou desse horário, ele não entra mais, ok? E também falando, né, na parte da manhã é o melhor horário para se operar. Você tem mais tempo para recuperar o trade, você tem mais volatilidade, mais negociação na bolsa, e na parte da tarde realmente ela fica bem ruim lá. Mas vamos lá, estamos no gráfico do dólar, 5 minutos, abriu com um gap pequeno, veio caindo um pouquinho, fazendo o fundo do gráfico, galera. Aqui ó, às 10h35, fundo do gráfico, topo do gráfico feito aqui, 15 horas e 5 minutos andando aí 35 pontos. Galera, 35 pontos de range é baixo, é pouco, é por isso que eu não estou gravando tanto vídeo para vocês, né? É o que ele anda fazendo de novo, né? Teve uma melhora alguns dias aí, que deu um range um pouco mais alto, fizemos um pouco mais de financeiro, eu fui falando para vocês que realmente estava mudando, e agora o nosso mini dólar e o nosso mini índice anda mais com range mais baixo, anda mais fraco a negociação. Mas hoje, com a notícia do PMI, tivemos sim uma oportunidade boa. Por quê? Às 10h45 tivemos uma volatilidade melhor, ou seja, um estresse do mercado. E o robô vai pegar realmente esses estresses de mercado para fazer o operacional. Então ele vai ficar monitorando o mercado segundo a segundo, e aí estressou o mercado, deu as condições de entrada, ele vai fazer o trade, vai entrar, vai sair, vai mudar, ele vai corrigir a saída, tudo de forma 100% automática, né? Então veio aqui devagarzinho, né? Esse aqui foi o momento do estresse. Se a gente pegar aqui, ó, nesse candle aqui, ó, no estresse aqui é gráfico de 5 minutos, tá? Mas tá aqui, ó, foram 19 pontos aqui no estresse, aí desceu, pequena correçãozinha aqui, e aí continuou subindo mais um pouquinho, né? Esse foi o nosso mini dólar. Vamos lá para o nosso mini índice, também gráfico de 5 minutos. Então daqui o dólar subiu um pouquinho e o índice caiu, né, galera? Então quando foi 9 horas, a abertura do pregão fez o topo do gráfico, fundo do gráfico feito até o momento, né, galera? Às 15 horas fez o fundo do gráfico andando aí 1.500 pontos. Realmente 1.500 pontos também é pouco. Estamos esperando de 2 a 3 mil pontos. No dólar a gente espera de 80 a 100 pontos. Passei várias vezes para vocês aí momentos e notícias de dólar, né? E por que que estamos esperando esse range, e por que que também ficamos um pouco mais conservador, porque quando vem notícia estamos preparados. A gente não quer, não está preparado, vem notícia, vem alguma fala de governo, alguma coisa de última hora, realmente vai pegar a gente de calça curta e vamos correr mais risco. Então é melhor o que? Fazer menos financeiro, um financeiro consciente,
porém um financeiro consistente. Não é fazer financeiro a qualquer custo, tirar dinheiro do mercado de qualquer forma, mas sim tirar de forma consistente. Não adianta nada você entrar mais agressivo, vai ganhar mais dinheiro, vai, mas também vai devolver mais para o mercado. Então a gente prefere realmente entrar, eu particularmente falando, né, prefiro entrar mais seletivo, são trades muito mais assertivos e quase não devolvo nada para o mercado. Por mais que a gente tenha um aperto ou outro, a gente sempre recupera aí, né, ao longo do período. Também tem que pensar nisso aí. Então é risco, retorno. Lembrando que esse aqui é o canal do Sistema Tor Trade, são setups de baixo custo operacional e boa rentabilidade. Então tá aqui, ó, 1.500 pontos de range, pouco. Então de manhã foi realmente a melhor parte do índice aqui, na parte da tarde agora mercado lento, assim também como fez o dólar, ó. Na parte da manhã mais volatilidade, agora na parte da tarde vocês podem notar os candles pequeno, né? Então não é tão interessante a gente estar aí fazendo um trade numa hora dessa aqui, né? 4 horas da tarde entra num trade, você tem 2 horas para poder sair do trade. Então é interessante realmente pegar na parte da manhã, você tem mais tempo, né, para poder aí sair do trade. Quem entra mais na parte da tarde realmente fica um ponto negativo, ou seja, uma condição negativa para um trade é o fator tempo. Você tem pouco tempo para recuperar, né? Então realmente a gente prefere aí ficar até no máximo aí um setup mais conservador que a gente tem, que vai ter às 15, mas a grande maioria se encerra às 14, 13, 14 horas aí é o tempo que está se encerrando o trade. Financeiramente, galera, vamos lá ver o que nós fizemos no mercado, se conseguimos extrair alguma coisa. Todo mundo aqui, vamos puxar a calculadora para cá. Opa, vamos puxar a calculadora para cá, vamos fazer uma somatória aqui. Olha lá, quem fez trade aqui, Furioso, 7 trades 100% de acerto, R$235. Brutus também entrou, 2 trades 100% de acerto, mais 130, galera. Aqui, ó, Mad Max não entrou, né? Não foi um estresse muito grande para ele poder entrar. New Merlin fez um trade 100% de acerto, mais 35, e aqui Pinga Fogo também fazendo o seu trade, um trade 100% de acerto, mais R$25. Galera, R$425 financeiro do dia, meta mais do que batida, é um dia pelo outro. Ontem não fizemos financeiro nenhum, né? Foi zero, não gravei nem vídeo, foi range baixo, financeiro zero também, mas é um dia pelo outro. Tem dia que a gente vai fazer uma meta, tem dia que vai fazer mais do que a meta, tem dia que não vai fazer nada, tem dia que vai fazer um pouquinho, mas e no final do mês? Batemos a nossa meta mensal, batemos a nossa estratégia. Então isso é importante, tá muito bem estruturado na cabeça de vocês. Não é trade a qualquer custo, e sim vamos estruturar o trade para fazer um trade realmente aí bem consistente, ok, galera? Rapidinho falei para vocês do dia de hoje, né? Lembrando, né, galera, amanhã a gente volta aí no próximo pregão, mostrando aí as movimentações, tanto o mini índice quanto o mini dólar, e aí semana que vem fechamento do mês de maio. Vamos ver nesse mês de maio o que aconteceu desde o primeiro dia e qual é nossa rentabilidade sobre o valor investido. Ok, galera? Bons trades, bons estudos, até o próximo pregão. Um abraço, galera!